Oi pessoal, começa agora o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer, que é quem somos nós, claro. A gente tem 5 anos, como você já deve ter cansado de ouvir, que eu falo toda hora, mas se você quiser conhecer tudo que a gente já fez, todas as conversas, seja no podcast, no YouTube ou onde for, vai no quemsomosnós.com.br e lá você escolhe a plataforma que você quer. Nós vamos continuar hoje a série que surgiu depois que a gente teve algumas conversas com muitas pessoas de todos os espectros políticos, mas sempre todos democratas. Essas pessoas estão preocupadas pelo momento estranho que o mundo está passando e o Brasil também. Nós estamos aqui para examinar as causas históricas do autoritarismo e como ele vai se infiltrando lentamente na sociedade até tomar conta dela. Hoje, aqui com a gente, o doutor em filosofia, mestre em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Colômbia e professor do INSPER, Fernando Schuller. Quem é você? Fernando Schuller, professor do INSPER, doutor em filosofia, jogador de vôlei nas horas vagas. Pelo tamanho? Pelo tamanho. Mais do que isso eu não sei muito. Mas me conta como você chegou então nessa... Você ia falar estudioso de onde? Não, de algumas questões da filosofia contemporânea, etc. Mas por aí, meu conhecimento... Fundador do Fronteiras do Pensamento, Fronteiras que é importante. É um projeto que traz grandes pensadores, que discute questões contemporâneas, um pouco como o nosso programa que a gente está fazendo aqui, o teu programa, tentar entender o mundo contemporâneo. Trabalhei muito tempo na área cultural, gosto muito do mundo da cultura. Hoje estou mais dedicado um pouco à academia. Tá, você é gaúcho, não é isso? Isso, sou de Então Porto. conta um pouquinho a tua trajetória, da onde esse teu olhar para a coisa cultural, o que interesse foi esse de filosofia, né? Conta só para... Em parte vem de casa, Celso. Meu pai era um historiador, Oswaldo Schuller, filósofo também, um teólogo, morreu muito cedo, morreu com 45 anos, eu tinha 8 anos, mas me deixou uma enorme biblioteca e um enorme exemplo. Depois disso, eu nunca tive dúvidas de que de alguma maneira eu ia seguir aquele caminho. Quando eu fui fazer vestibular, eu fui fazer história, que era uma coisa que nos anos 80 alguns colegas meus consideravam um desatino. Claro, para se enforcar, você vai morrer de fome, né? Morrer de fome. Então, os prognósticos eram os mais sombrios. Então, eu ia fazer engenharia, então eu ia fazer... Medicina, advocacia. Advocacia geralmente eram os tradicionais, que continuam sendo hoje tradicionais. Mas eu insisti naquilo, acho que... E sempre quando me perguntam, agora eu sou professor de alunos muito jovens, eu digo, faça o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, parece uma frase meio acaciana, meio de efeito, mas você tende a fazer bem o que você gosta. Mas você sabia que você gostava? Porque é difícil também, porque é aí que tá. Você chega para um cara de 17 anos, faça o que você gosta. Sabe o que eu falo? Eu não falo isso, eu falo ao contrário. Não ao contrário, mas eu falo assim, o que é que você faz bem? Isso, pode ser. Porque assim, eu gosto, por exemplo, de andar a cavalo, mas eu ia morrer de fome se eu fosse andar a cavalo. Se eu fosse fazer o que eu gosto, tá certo? O que você faz bem? Pega aquilo, porque aí você acaba gostando daquilo que você faz bem, não é isso? Geralmente, no que nós fazemos bem, a gente tende a gostar. Então... A gente tende a gostar, né? Mas às vezes você faz bem, mas ainda não gosta. Mas pelo fato de fazer bem, você acaba gostando. Sem dúvida, né? Quando você tem 17 anos, você não consegue racionalizar muito bem isso. Tem uma intuição vaga, você tem um caminho pela frente, aquilo parece mais razoável. Eu não tinha absolutamente nenhuma certeza de nada, apenas eu segui aquele caminho. Porque era do seu pai? É não, isso? Você não, tinha alguma não, coisa de falar assim, meu pai morreu Era cedo, sabe? Não estou tentando fazer análise, mas claro. assim, eu vou entrar nessa porque meu pai deixou incompleto isso, né? Não, e eu vou completar. Era apenas uma referência, digamos assim,
que vira um mito na cabeça de uma criança. Claro, então. Né, onde morre o pai, que é o herói, então tem uma referência, mas é uma coisa muito vaga. Não é? Eu, no segundo grau, aí concordando contigo, eu fazia bem isso. Nas matérias de humanas, eu me sentia bem, eu era um bom aluno, eu gostava de ler, eu gostava de escrever. Então, quer dizer, tudo isso me indicou que, bom, por aqui tem um caminho. Já matemática, essas coisas você não curtia tanto. Eu era um aluno médio. Nas outras disciplinas eu era um aluno médio. Não é? Mas nas ciências humanas... Você ia bem. Eu ia muito bem, né? Eu gostava, fiz teatro no colégio, tudo que eu podia me envolver de alguma maneira para pensar, dentro dos limites, evidentemente, de um adolescente, eu gostava muito. Então, esse caminho foi natural. Né? A partir dali é uma aventura, a vida é uma aventura. Né? A ideia de que você vai fazer, eu percebo isso, um curso, e esse curso vai definir sua carreira, essa é uma ideia, se algum dia ela foi válida, hoje não é mais. Né? Não é mais. Não. Quer dizer, você faz um curso, você vai ter muitas carreiras, você vai fazer muitas coisas. A ideia... Eu virei um empreendedor num certo momento da minha vida, né? Criei uma empresa, acabamos criando Fronteiras do Pensamento. Eu também tive uma participação muito grande na área pública. Né? Um certo dia eu fui convidado para ser diretor da Secretaria, o coordenador da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Não é? E gostei muito, foi um desafio. Legal. Na época era um desafio para mim extraordinário, eu não sabia nem onde ficava a Secretaria de Cultura. Não é? Mas Porto Alegre é uma cidade intensamente cultural, ainda hoje é uma cidade intensamente cultural, uma classe média que ama cultura, que gosta de cultura. Eu digo sempre, Fronteiras do Pensamento é um produto de Porto Alegre. Nasceu lá. Uma classe média que, de fato, vive a cultura. Né? E onde uma classe média universitária forte, um cultivo da filosofia, uma cidade que lê muito. Né? E eu, de alguma maneira, cresci nesse ambiente. Né? Um certo dia eu recebi um telefonema do então ministro Francisco Verfort da Cultura, me convidando para ser o seu chefe de gabinete em Brasília. Esses caminhos da vida. Acabei indo para Brasília, fiquei 2 anos lá, conheci o Brasil, tive um contato muito grande com... É uma experiência legal, Uma experiência muito boa. Que hoje, digamos assim, às vezes diz assim, bom, mas a participação na vida pública não está muito em alta no Brasil. Não é? Pelo contrário. Está embaixo, eu estou sendo gentil aqui. A gente desconfia do setor público, desconfia do mundo político. Todo mundo é ladrão, todo mundo está lá só para fazer sacanagem. Isso não é ruim, verdade. Exatamente, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para todo mundo. Mas na época não era assim. Né? Você tem uma possibilidade de participar, era uma grande escola e uma honra. Né? Foi uma escola muito interessante. Depois eu fiquei muito tempo fora de funções públicas, fui diretor da Fundação Iberê Camargo, criamos lá com a liderança do Dr. Jorge Gerdau, Justo Verlang e outros empresários do Rio Grande do Sul, o Museu Iberê Camargo, que eu reputo como uma das grandes obras de arquitetura feitas pelo Álvaro Cisa Vieira, e uma das grandes obras da arte brasileira de Iberê Camargo. Fiquei 8 anos como diretor da fundação. E depois tive mais uma experiência de 4... Quantos anos você está? Já está com muito tempo. Eu tenho 50 anos. Está bem. Obrigado. Estou por aí, né? Mas o fato é que tive uma experiência muito bacana. Depois fui secretário de Justiça do Rio Grande do Sul durante 4 anos. Uma experiência fantástica, realmente desafiadora. Essa é bem diferente. Você pular da cultura para a justiça não Justiça tem muito a ver cultural, uma coisa... Não tem muito a ver, mas tem a ver com a minha formação, minha tese de doutorado. Eu fiz, paralelamente a isso, uma carreira acadêmica. Né? Minha carreira acadêmica foi na área da filosofia política, da ciência política. Fiz um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em ciência política, um doutorado em filosofia política. Estudei muito a obra de John Rawls, né? A teoria da justiça. E a governadora Ilha da Cruz, que me fez esse convite, para dirigir uma secretaria grande que tratava de temas de direitos humanos, que tratava com o tema do sistema penal juvenil e toda a política de desenvolvimento social. Né, e a polícia também, não é isso? Não, nós separamos... Era separado. Exato, separamos a questão de segurança pública. Né? Uma é segurança e outra é justiça. Então eu tratava das questões, de todas as questões sociais, questões de terceiro setor, a justiça penal juvenil, antigo sistema FEBEM, né? Casa, né? Exatamente, aqui em São Paulo chama Fundação Casa, né? Que é um tema desafiador. E foi uma experiência extraordinária. Eu fiquei do primeiro ao último ano do governo, o último dia do governo. E ao contrário do que muitas vezes se pensa, quer dizer, conseguir, junto com uma equipe ótima, fazer projetos, desenvolver políticas que ficaram depois, governos de outros partidos com outras visões, mas permaneceram. Eu acho que em política pública é importante a continuidade. E depois por que você desistiu?
Não, depois terminou o governo, né? Você não teve mais convite ou você não quis mais? Não, eu tive muitos convites, até de outros estados, inclusive, do meu próprio estado. Mas aí eu decidi dar um tempo da área pública, me dedicar à minha carreira acadêmica, né? Me tornei diretor acadêmico do grupo IBMEC no Rio de Janeiro, fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, depois vim para o INSPER, né? E agora eu realmente me dedico a temas de natureza cultural, análise política, escrevo, né? Tem um momento que eu começar a escrever, né? De maneira mais sistemática. Eu sempre escrevi de maneira muito assistemática. Minha carreira acadêmica sempre foi muito assistemática, né? Então a ideia de você poder ter mais foco, mais concentração, né? Eu decidi morar em São Paulo, né? Não só por causa do INSPER, eu acho uma extraordinária cidade do Brasil. Então é por aí que eu resolvi, digamos, esse é o meu foco nesse momento, poder escrever, poder ter um pouco mais de liberdade, me dedicar aos meus alunos, à academia. E não querer mais envolvimento com a máquina pública, pelo menos por enquanto. Não é uma decisão, quer dizer, sei. Não é mas não é algo que eu procure, não é algo que eu procure, nem algo que me fascina extraordinariamente. Não é? Mas essa vida pode levar a gente a eventualmente... Ganha pouco também, né? Ganha pouco. Tem essa uma questão que quase ninguém fala, mas você aceita para ganhar menos, né? É verdade, você ganha menos, você se sacrifica muito, você tem o conceito da realização pessoal, não é? Você pode desenvolver projetos, você conhece muitas pessoas. Cria conexões, você gosta na vida de ser desafiado, você gosta na vida de viver sob pressão. Quer dizer, né? Essa ideia da vertigem. Por que um homem como Michael Bloomberg, em Nova York, por exemplo, aos 59 anos, ele decidiu sair da gestão da empresa, chegou para a mulher dele e disse, olha, eu tenho 2 opções, ou eu vou jogar golfe, ou vou ser prefeito de Nova York. E ele pensou assim, quando eu estiver no leito de morte, do que eu vou me orgulhar de ter feito? Ele disse, olha, acabou sendo um grande prefeito de Nova York durante 12 anos. Não é? Então muita gente faz isso, quer dizer, em um certo momento da vida decide dar uma contribuição, é importante isso. Até quando a gente fala em democracia no Brasil, acho que um dos grandes danos desta nossa crise da democracia é o desprestígio das funções públicas. Não é? O custo de entrada, não é? A reputação social, nós temos que valorizar quem ocupa funções públicas, quem aceita o desafio, evidentemente, para fazer as coisas de maneira correta. Não é? E tem muita gente no Brasil que faz as coisas de maneira correta. Então, este viés, digamos, da democracia, da função pública, eu valorizo muito. Mas não é para mim nesse momento. Então, eu vou pegar dali, desse clima que você está falando. Bom, a gente está no ambiente de falar sobre determinadas jeitos autoritários que vão se inserindo na sociedade. E, às vezes, um caldo de cultura que pode ser é quando você passa a desprestigiar a função pública, né? Quando você passa a desprestigiar políticos, etc., cria um clima de falar, bom, então é melhor ir tudo para o outro lado. Né? Tô resumindo de um jeito bem resumido. Assim, como é que você está vendo, então, esse momento do Brasil e do mundo, né? Porque está acontecendo no mundo algumas coisas assim. Eu procuro dizer que, Celso, a democracia vive um mal-estar no plano global. Eu não gosto de falar em crise. Né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma explosão de participação das pessoas no mundo digital, na internet, nas redes sociais, mas também nos movimentos de rua. Você teve lá, desde o período ainda da Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, você teve no Brasil aquelas manifestações que ninguém entendeu direito, em 2013. O Manuel Castells, ele identificou mais de 80 países do mundo, onde houve movimentos de massa efêmeros, desorganizados. A maioria murchou, né? Exatamente, efêmeros por causa disso, quer dizer, não eram estruturados com base em instituições. Eu brinco sempre que nós estamos vendo uma destruição criadora ao estilo schumpeteriano na democracia. A tecnologia impactou não só as empresas, não impacta apenas os empregos, enfim, a maneira tradicional que a gente produz bens econômicos, mas impacta as instituições. É como eu brinco sempre que é como se os partidos políticos virassem uma espécie de táxi, não é? E as redes são os aplicativos, os Ubers, os Cabifys da vida. Porque até 20, 30 anos atrás, a mediação da participação das pessoas na esfera pública era feita por instituições, partidos, parlamentos, sindicatos, a própria mídia profissional. Para você expressar uma opinião na esfera pública, você tinha que escrever para um jornal. Ele era filtrado por um editor. A primeira vez que eu participei, eu gosto de contar, há 30, 40, 30 e poucos anos atrás, eu mandei uma carta para Zero Hora, um jornal. O editor, depois de 7 dias, publicou uma frase da minha carta,
que me deixou muito contente, mas muito bravo, porque era apenas uma frase. Mas eu dependia dele, eu dependia daquela mídia. Era caro entrar na política, eu precisava participar de um partido, eu precisava imprimir um panfleto, eu precisava de madrugada distribuir. Quer dizer, então o custo para fazer política era alto. O que a tecnologia fez? Ela diminuiu o custo de você entrar na vida pública, de você opinar, participar, de você botar um vídeo no YouTube, de você ter o seu blog, de você simplesmente ter uma rede social. Isso fez com que, em vez de 5 a 10 mil pessoas participando da vida pública, você tenha milhões de pessoas participando. Obviamente isso dá barulho, isso dá uma sensação permanente de instabilidade, caos. As pessoas não se relacionam de maneira responsável com a esfera pública. Tem gente que diz, inclusive, assim, que essa entrada em massa, vamos dizer assim, muita gente não estava preparada. Em vez de pensamento, virou só opinião. Né? Então as pessoas colocam as opiniões como se fossem verdades. Né? Isso. Tem um monte de gente que diz que isso acabou misturando tudo, né? Que tudo vale, tudo pode, tudo isso. Não é Tem isso? muitas teorias para explicar isso. Eu gosto muito da Susan Greenfield, uma neurocientista inglesa, esteve no Fronteiras do Pensamento. Ela desenvolveu uma tese, meio óbvia a tese, mas digamos assim, ela formulou isso de maneira muito interessante, dizendo que a internet, o mundo digital, é um ecossistema de baixa empatia. Né? Porque você desenvolve empatia a partir da relação humana, do olhar, do calor do rosto, das reações, da voz, da tonalidade com que você se relaciona. Porque a ideia de democracia nasceu dentro da comunidade, entre as pessoas que se conhecem. Você vai para a esfera digital, não tem nada disso. Você se relaciona com imagens, com ícones, você não sente, né, a vermelhidão do rosto, o sofrimento, a reação, o espanto. Então você desumaniza o contato humano. Né? A partir daí é um caminho aberto para a raiva, para o ódio. Essa ideia da verdade, eu brinco sempre, nós viramos uma sociedade de múltiplos virtuosos. Todo mundo é virtuoso. Não sei como nós podemos ter tanto problema ético no Brasil se todos são virtuosos. É problema aritmético aí. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, que é o virtue signaling. Né? Quer dizer, todo mundo gosta de apontar a virtude para si mesmo, né? Botar o dedo na cara, botar um ponto de exclamação, denunciar o outro. Né? Vocês viram o que aconteceu com o William Wack, por exemplo, alguns meses atrás, mas isso é o dia a dia, o feijão com arroz das redes sociais. Né? Todo mundo tem razão, todo mundo bota o dedo na cara do outro. Então, assim, eu acho que este é o novo normal. Me pergunto, bom, o que nós vamos fazer com isso? Não fazer nada, esse é o novo normal. A democracia não será mais silenciosa, como em algum momento pode ter sido. Né? E aí, por ti, você tem a emergência das chamadas guerras culturais. Quando as pessoas vêm para o mundo, né, da esfera pública e colocam a sua opinião, às vezes 1, 2, 10 vezes por dia, elas não tocam apenas em temas de natureza política. Elas entram com questões éticas, questões estéticas, questões de natureza religiosa. Daqui a pouco nós estamos discutindo o sentido da arte, os limites do humor, nós estamos discutindo... Existe um movimento para acabar lá no Rio Grande do Sul com uma exposição. Aqui em São Paulo também. Exatamente. Então você tem aí... E a partir daí, quando a guerra cultural toma conta da democracia, ocupa muito espaço da cena pública, não há acordo possível. Não é? Eu, como te disse, eu sempre estudei muito John Rawls. John Rawls dizia, olha, o único consenso possível numa grande sociedade pluralista é no plano da política, é no plano das regras do jogo, né? Das grandes definições sobre o modelo de Estado. Mas ainda assim não tem muito acordo, mas, digamos assim, as regras da democracia, a divisão de poderes, quer dizer, a maneira como nós vamos viver, inclusive algumas questões... No Brasil, por exemplo, nós temos alguns consensos importantes, não é? Sobre democracia, pelo menos em tese, sobre programas sociais, boa parte deles, enfim, nós temos alguns consensos que o país bem ou mal foi construindo. Né? Não são unanimidade, mas são, digamos assim, visões hegemônicas na sociedade que conseguem produzir uma grande aceitação. Isso não é possível no plano cultural. Aliás, não é desejável no plano. Nós não somos uma comunidade. Senão vira uma caixinha. Um bloco. Exatamente. Essa é a diferença entre uma comunidade e uma sociedade. Uma sociedade é fraturada, por definição. Ela na medida que você pretende ter esta reunificação, esse grande consenso na democracia, né, aí você tem um problema. Eu brinco sempre que quem gosta do Caetano Veloso jamais vai concordar com quem gosta do Alexandre Frota, para pegar dois ícones aí das redes sociais, etc. Né? São padrões estéticos diferentes, culturas diferentes. Né? Então não há acordo possível. Se a gente insistir em discutir por aí, produzir consenso por aí, multiplicar isso a enésima potência, é muito difícil. Mas é por aí que as coisas ficam, os atritos estão acontecendo por aí, não é?
Boa parte deles, sim. E eles estão dissolvendo aquilo que você estava falando, que nós temos alguns consensos, mas eles estão sendo dissolvidos, não estão? A partir desses olhares? Você não tem essa percepção? Eu acho que sim. Não é? Nós temos, inclusive, esse ano no Fronteiras, o Marc Lillard, que é um filósofo, pensador americano. Ele tem uma tese muito interessante que ele diz, bom, dos anos 80 para cá, o chamado discurso identitário tomou em grande medida o espaço da contestação social, quer dizer, a forma como as pessoas se expressam, a partir da qual elas se organizam. Ele fez uma crítica muito forte, ele que é um democrata da campanha Hillary Clinton, que era uma campanha feita de comícios identitários, né? As mulheres, os afro-americanos, não é? Gays, lésbicas, enfim, era como se a sociedade fosse fraturada em grupos de identidade. Bom, e a partir dele faz uma reflexão interessante, se aquilo que eu penso deriva de quem eu sou, de onde eu vim, da minha identidade mais profunda, logo eu corto uma comunicação com alguém outro que não pertence a esta mesma origem ou a esta mesma identidade profunda. Não é? Então, quer dizer, você perde um pouco essa ideia da liberdade das ideias, do espaço do convencimento, a ideia de que se pode debater a respeito exatamente, das a ideia de que né? as ideias, né, as teses, as proposições são um patrimônio comum, ao qual todos têm acesso, né, pelo exercício da persuasão, do argumento, da palavra. Né? Não é simplesmente uma guerra de identidades, onde alguém afirma a sua e não permite que elas sejam tocadas, e de alguma maneira. E a partir daí você tem uma estética em torno disso, uma estética do exagero, a estética do confronto, da guerra, do virtue signaling, né, da virtude, enfim. E este clima, né, de alguma maneira, tomou conta da nossa democracia. É difícil lidar com isso, né, e de certa maneira é algo que veio para ficar, de novo, né? Veio para ficar. Gera uma sensação de instabilidade, uma percepção de incerteza, um mal-estar. Né? A percepção das pessoas sobre o mundo é muito pior do que o próprio mundo. Eu gosto muito você acha isso? Você acha que é mais de percepção do que realidade? Sim. Existe o Fareed Zakaria tem uma expressão muito interessante que é o efeito breaking news. Todo dia você é bombardeado por breaking news, né? Notícias geralmente negativas. Né? Se eu estava vendo dificilmente é positivo. Tem uns teóricos que dizem que a notícia ruim vende mais que a notícia boa. Você, como publicitário, talvez conheça Parece que sim. Mais do que eu sobre isso. O ponto é, quer dizer, a notícia que gera escândalo, que mobiliza, que atiça, né, as redes sociais, hoje esse mundo virtual, enfim. Então você é bombardeado por esse tipo de informação, por cacos de informação. Aí tem a fake news, aí tem a selected news, né, aí você tem as pequenas... Aí você tem todos esse mar de baias, de preconceitos, enfim, a guerra cultural. E você tem uma percepção de que o mundo está muito pior do que ele de fato está, porque você não olha os dados. Né? Eu citei aqui o Peter Diamandis, ele diz, olha, eu não leio notícia, eu gosto de ver os dados. Né? Então, se você pegar, por exemplo, pesquisas nas grandes democracias contemporâneas, a esmagadora maioria das pessoas acha que o mundo está piorando, de maneira geral, de maneira muito abstrata. Né? De fato, se você pegar os dados, não é isso que os dados mostram. Mas a vida das pessoas, dessas democracias, está estagnada. Isso também os dados mostram, né? Não aumentou o salário nos últimos 30 anos na base, os filhos têm menos perspectivas que os pais. Então, do ponto de vista deles, está piorando, não é isso? Talvez não o mundo como um todo. Mas nós tivemos, nos últimos 30 anos, a maior redução de pobreza da história humana. Não, mas não lá, nessas democracias. Então é isso que eu estou falando. Sim. É verdade na China, é verdade no Brasil, é verdade na Índia, mas assim, a França está estagnada ou decadente. Ou decaindo, decadente é meio forte. Ou decaindo, né? Então essas pessoas têm essa sensação. Mas de qualquer maneira, quer dizer, você tem a famosa curva do elefante, né? Quer dizer, você mostra que quem ganhou com a globalização, ao contrário do que a gente imaginava, muitos imaginaram há 30, 20 anos atrás, quem ganhou com a globalização foram os mais pobres. Né? Quem ganhou com a globalização foram os mais pobres. E os muito ricos, né? Sim, também isso está provado as duas coisas. A elite, os mais pobres e a super elite. Quem não ganhou esse pessoal do meio do caminho. Eu me permito até concordar contigo, mas discordar só no ponto da conceito de elite, né, que eu mesmo usei. Mas porque, na verdade, são super empreendedores, né, especialmente na área de tecnologia. Os Mark Zuckerberg, os Jeff Bezos, os Bill Gates. Quer dizer,
Né? Se você pegar lá, por exemplo, a lista dos 10 homens mais ricos do mundo, são grandes empreendedores, com talvez uma ou duas exceções, vieram da classe média, se transformaram em bilionários, essa mutação tecnológica. Eles saíram na frente, eles capturaram, eles tiveram sorte, sorte pesa na vida, né? Tomaram decisões, foram empreendedores. Então é uma riqueza móvel, uma riqueza fundada na tecnologia. Essa ideia de que existe uma aristocracia que se reproduz geração após geração, não é verdade. Houve uma mobilidade brutal na riqueza. Não é mesmo. E o que acontece? Quer dizer, você tem também avanço na tecnologia, você tem explosão na área de informação, que pese eventualmente não se ganhou, a classe média dos países avançados... Perderam, né? Não ganhou, ou mesmo perderam empregos. Está estagnado, né? A perspectiva... Você tem o offshoring. O offshoring é isso. Muitos empregos de menor, digamos assim, intensidade tecnológica, que requeriam menos formação, foram para a Índia. Vietnã, Fenômeno chamado... Índia, exatamente. China. O fenômeno Bangalore. Né? Thomas Friedman, tão bem naquele clássico, O Mundo é Plano, analisou com muito detalhe, quer dizer, mas tem toda uma literatura sobre mostrando, bom, isso foi bom para o mundo, do ponto de vista global, né? O desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento tecnológico do mercado foi globalizado. Né? Agora, na transição, no espaço de 10, 20 anos, tem gente que perde, tem gente que ganha. Na troca de tecnologia, na perda, na recuperação de empregos, na requalificação, etc. Que é o que está acontecendo na Europa, dos países, dos partidos de ultradireita. Isso abre espaço. Crescendo, tá certo? O preconceito crescendo, não é? Exatamente. Tem um livro que eu gosto muito, do Mito do Eleitor Racional, do Brian Kaplan. Ele fala sobre alguns mitos, mitos não, mas na verdade alguns bias de eleitores. Primeiro bias que mostra um pouco essa reação um pouco irracional a este mal-estar que pode levar ao autoritarismo, não é? Às soluções autoritárias. O primeiro bias é assim, os estrangeiros são sempre os culpados. Não é? Uma certa consenso. Vai tirar o meu emprego. Vai tirar o meu emprego, vocês não são daqui. Quer dizer, isso foi a retórica do Trump. Né? Eu brinco sempre, são soluções simples para problemas complexos. Né? Então, a outra ideia é uma desconfiança com a economia de mercado. Né? Então, fecha a fronteira, aumenta a taxa, protege a economia, isso vai... Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos também. Que também está acontecendo e muitos discursos nacionalistas estão em torno disso. Então, quer dizer, essa ideia de que a economia de mercado, a ideia smithiniana, lá nos Smith, né, a ideia clássica de que a economia de mercado é uma engrenagem cooperativa, né, onde evidentemente que há ganhos e perdas de curto prazo, os mais diversos, mas no conjunto todos ganham, porque se agrega valor, se produz valor para as pessoas, né, o capital e a força de trabalho, a inteligência migra para áreas mais produtivas, enfim, há um ganho cooperativo, digamos. Essa ideia é muito abstrata, ela não é uma ideia sustentada pela maioria das pessoas, enfim. Há sempre a ideia de que o Estado deve intervir para corrigir falhas de mercado, coisas desse tipo, né? De maneira muito intuitiva. E um terceiro é de que você tem que proteger o emprego. Essa ideia de que a tecnologia vai destruir empregos e que eles vão ser recriados, sempre tem esse fantasma, ora a tecnologia chegou, vai destruir empregos, nós vamos ficar todos sem empregos, vai haver um... Bom, por esta lógica, não se teria migrado das carroças. Que destruiu em algum lugar e construiu em outro. O pessoal desse lugar que está sendo destruído não quer. Né? Exatamente, esse é o ponto. Você tem perdas e ganhos de curto prazo, mas no conjunto, este é o movimento do mundo, este é o movimento da tecnologia, este é o movimento da economia de mercado. Foi assim quando as carroças foram substituídas pelos automóveis. Será assim um dia quando os automóveis que a gente dirige serão substituídos 10, 20 anos pelo driverless car. Né? Assim que os táxis foram substituídos pelos aplicativos. Enfim, este é o movimento do mundo. Você querer barrar isso, você imaginar que a partir de um certo momento não haverá mais empregos, etc. As pessoas vão aprender a fazer outras coisas. Né? Até porque nós teremos menos pessoas. A humanidade, nós somos uma geração talvez privilegiada, não sei se dá para dizer isso. Nós assistiremos, quem tiver uma saúde razoável aí, o pico, né, da espécie humana. 2050, né? 2050, 2000. E depois nós vamos declinar. E no primeiro mundo, né, no chamado primeiro mundo, em economias avançadas, vai declinar muito mais rápido. A taxa de negativo em alguns países. Né? Negativo. No Brasil, em geral, quer dizer, você tem uma diferença muito grande entre classes sociais aí. Os mais pobres você tem uma taxa de natalidade maior ainda, a classe média bem menor. Né? Mas essa é a tendência, vai faltar criança no mundo, ao contrário também do que se imaginava há 40 anos atrás.
Né? Eu me lembro do Garth Hardin, Tragédias Comuns, o alerta que ele fazia no final dos anos 60, da superpopulação, precisa controlar, precisa... Quem tem 50 anos se lembra dos apelos ao controle. Malthus falava isso também no século Exatamente, mas o Malthus é bem mais antigo, mas nos anos 60, então. até os anos 80 mas se falava ele também alertava para isso. Tá alertava para isso. A cultura malthusiana ela foi até os anos 90, assim, com esse fantasma da superpopulação. A partir do momento as pessoas deram conta muito rápido de que o problema era o contrário, precisa estimular as pessoas a terem crianças. Né? E eu estou dizendo, nós estamos migrando para um mundo de abundância. Esta é a realidade. Os dados econômicos mostram isso. Quer dizer, abundância, primeiro, de informação, no primeiro momento. Né? Acesso à informação, acesso à escolaridade. Né? É óbvio que você tem que ver o mundo em movimento. Eu gosto muito de uma obra magnífica da Deirdre McCloskey, né? A Dignidade Burguesa, a Igualdade Burguesa. Deve estar sendo traduzida agora para o Brasil, onde ela mostra isso num espaço de 200 anos. Claro, se você vê a história em 1, 2, 3 anos, ou até numa década, você não consegue perceber esse movimento. É só você distanciar um pouco o olhar e para 30, 40, 50 anos, você vê o extraordinário progresso na direção da abundância. Né? Inclusive no mundo da democracia. Né? Eu brinco sempre que a democracia é um sistema feito para menos quantidade de informação, para menos input. Né? Ela explodiu, digamos assim, com essas milhões de pessoas, essas redes, esses tipos de organização efêmeros, caóticos, né? E nos deu esta imagem, esta sensação de caos, de mal-estar. A partir do momento que você tem uma sensação de caos, de mal-estar, de insegurança, né? O que diz a filosofia? Thomas Hobbes, você quer ordem, né? Você quer autoridade, você quer alguém que diga, não, deixa que eu vou colocar ordem nesse caos. Né? É um pai, né? Você quer um pai, você quer... Isso é muito forte na cultura latino-americana, especialmente. Você vê a campanha política brasileira que a gente está vivendo, né? Você tem um pouco isso, né? A sedução do apelo à ordem, né? Alguém que venha de fora do sistema. E aí vem a crítica do sistema político. Essa crítica é antiga no Brasil, teve lá no Estado Novo, depois teve no regime militar, né? O sistema político é caótico, os partidos são interesseiros, isso aqui não funciona, o Congresso Nacional é um ninho de... É um antro de ladrões, etc. Essa democracia partidária... Então, mas colou, né, agora? E esta cultura... E esse caldo ajudou o golpe de 64, né, esse caldo. Sim, e está colando de novo esse assunto, né? O Lacerda ajudou a criar isso. Estou usando o golpe mais recente, né? Recente não, o segundo golpe mais recente. Mas assim, o de 64, que criou esse clima e pumba, né? Isso tem algumas... Está criando um clima semelhante, não está? Tem analogias, assim, né? A crise de 29 criou, a partir dali, a década de 30 foi a década da sedução do autoritarismo. Claro, o Getúlio, né? Getúlio no Brasil, mas na Europa, na Europa, tudo que aconteceu. Claro. Né? A ideia de que a economia de mercado tem uma fratura, uma falha, você vive instabilidade, as pessoas... daqui a pouco demandam esse tipo de solução autoritária. Eu não acho que o Brasil... que a democracia brasileira esteja a perigo. Quer dizer, tem gente que acha, né? Tem gente que tem essa... Que acha que tem que ter um alerta para esse assunto. Você acha que não? Eu acho que é preciso um alerta constante, mas eu não diria... Nós passamos por 2 processos de impeachment em 25 anos, que são um teste para a democracia. Né? Os dois processos foram bem conduzidos, né? O segundo criou um trauma previsível, eu me lembro da The Economist, alguns meses antes do impeachment, dizendo, olha, isso vai criar um mal-estar, uma fratura, vai envenenar a política brasileira por muito tempo. Aconteceu, de fato. E está acontecendo. Está acontecendo. Então, mas é um trauma, digamos, vai se curar ao longo do tempo, talvez com o novo Congresso, as eleições, quer dizer, a vida continua. Mas, digo mais, o Brasil, a Constituição funcionou, né? O sistema jurídico brasileiro funcionou, com erros, acertos, o sistema jurídico erra, como qualquer sistema. Tem instância de revisão, enfim. O fato é que a democracia brasileira tem se mostrado mais forte e hoje ela é um exemplo para o mundo. Ela é um exemplo para o mundo. Eu tenho participado de alguns eventos internacionais. É interessante isso. Tirando um pouquinho a camada ideológica, raspando um pouquinho assim, os efeitos do nosso debate político mais de curto prazo, o fato é que o Brasil conseguiu, em 30 anos, constituir instituições independentes, com força, inclusive o Congresso Nacional,
tão mal falado. Quem liderou o processo de impeachment foi o Congresso Nacional. Fez a votação lá. Foi Eduardo Cunha, né? Pois é, tem que lembrar também. É verdade. Não, da onde veio isso, né? É verdade. Eduardo Cunha, os partidos estão lá, 25 partidos estão lá, cumpriram a Constituição, fizeram o seu juízo político. Né? Tudo isso faz parte da democracia. Tudo isso. E o fato dele ter sido depois preso, né, condenado ou ainda não, mas ter processo, também faz parte da democracia, porque também é a ação da força de um poder independente, que é o Judiciário brasileiro, que é o Ministério Público brasileiro. Né? Esta é a beleza da democracia. As instituições, quer dizer, o homem que liderou o processo de impeachment, presidente da Câmara, meses depois, é preso. Né? Você pode questionar as prisões preventivas, cautelares, tudo pode ser questionado, os erros e os acertos, mas a imagem, a cena geral, quer dizer, é de um país que tem instituições fortes, que funcionam. Né? Um ex-presidente como Lula, né, que tem aí um terço, talvez, dos eleitores ao seu lado. 33%, segundo a última Exatamente, pesquisa. Acabou preso também, condenado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, em habeas corpus, mesmo no Supremo. Quer dizer, tudo isso dói, tudo isso é mal-estar, tudo isso incomoda, tudo isso atiça, né? Tudo isso entra neste mundo nervoso da guerra política do país, mas se você olhar com uma certa distância, mostra uma democracia pujante. Mostra uma democracia que não tem medo de cara feia. Né? E isto me parece assim, algo importante que o país construiu. Por alguma razão, nos anos 80, naquela transição que foi feita com a Constituição de 88. Que tem gente que já diz que ela é ruim. Né? Eu tenho algumas críticas. Essa é uma discussão interessante. Eu gosto muito do ex-ministro, o ex-presidente Aires Brito. Né? Ele é, na minha opinião, assim, uma espécie de filósofo da Constituição. Ele diz sempre, olha, nós temos um ponto de encontro no país, nesse país fraturado, que é a Constituição. Vamos respeitar a Constituição, com seus erros e seus acertos. Vamos revisar ela. Hoje existe o ativismo judiciário, você tem muita crítica que o Supremo está ocupando o espaço do Congresso Nacional, mas também tem a crítica que o Congresso não ocupa esse espaço que deveria ocupar. E que cada juiz do Supremo é um Supremo. Cada juiz é um Supremo, você não tem a decisão colegiada ou a colegialidade. Então, é uma bagunça, certo? Por um lado. Eu entendo que você fala isso, isso faz parte da democracia, isso faz parte da formação das coisas, mas talvez daqui a 100 anos, se você estiver conversando daqui a 100 anos, você vai falar, olha, até porque a gente já morreu mesmo, os caras daqui a 100 anos estão olhando e acham isso sim. Mas para quem está vivendo, não tem essa sensação. Mas eu diria assim, essa crítica também faz parte da democracia, Celso. Assim, não existem instituições. Talvez eu tenha um bias aqui, que eu sou muito, digamos assim, arredio ao que eu chamo de falácia nirvana. Não existe democracia perfeita. A Suprema Corte americana tem os seus problemas, as Supremas Cortes no mundo têm os seus problemas. Nós temos uma Suprema Corte que tem esse problema da falta de colegialidade, etc., mas ela vem tomando decisões importantes, errando e acertando. Né? Ela vedou o financiamento empresarial de campanhas. Né? Foi uma interpretação ousada, na minha opinião, acertada. Né? Quer dizer, alguns podem discordar, isso faz parte também da pluralidade de visões. Né? Agora, a restrição ao foro privilegiado, são decisões corajosas. Né? Quer dizer, ela vem se comportando, de fato, como uma Suprema Corte. Ela vem no momento que a democracia é tensionada. Eu vi uma entrevista interessante do ministro Fachin, semanas atrás, onde ele dizia, olha, quando eu me formei em Direito, quando eu comecei a militar no Direito, pouca gente falava do Supremo. Ninguém nem sabia. Ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Por que o Supremo passa a ser uma espécie de quase um poder moderador, quer dizer, um ponto de equilíbrio? Tem gente que acha que passou do ponto, não é isso? Certamente tem razões para isso, para dizer. Que está aparecendo mais do que devia, certamente, que não é essa função. Né? Eu tenho sido Então, muito... existe uma disfunção. Tem gente que, quando você coloca isso, parece uma disfunção dos poderes. Concordo que no curto prazo isto é assim. Eu tenho sido um crítico do ativismo judiciário, eu tenho uma admiração enorme pelo ministro Barroso, mas eu acho problemática aquela teoria do Supremo iluminista, o Supremo que representa a sociedade. Acho, né? Quem representa a sociedade, quem tem essa função de formular a lei é o Congresso Nacional. É o Congresso, né? Então o Supremo tem que defender a Constituição. Né? E aí tem muitas interpretações possíveis aí. De qualquer maneira, quer dizer, você tem instituições que
cumprem o seu papel, têm independência, né? No país hoje. Isso é inegável, me parece inegável. Estou tentando dar um tom otimista aí. Eu estou vendo. Eu ia falar, você está super otimista. Eu tenho talvez... Você está um pouco isolado no momento, não está? Eu reconheço e vou dizer, não me desagrada esse é o Quixote do otimismo, assim. Eu talvez andei lendo muito do David McCloskey, os teóricos. Eu gostei muito do livro Enlightenment Now, agora do Steven Pinker, que tinha escrito Os Anjos Bons da Nossa Natureza, um livro fantástico, que mostra isso. Quer dizer, se você olhar, talvez pela minha formação como historiador, se você olhar a história numa curva mais longa um pouco, você vê menos notícias, que eu vejo notícia todo dia porque tem que fazer análise política. Mas você ignora um pouco o sofrimento diário, não é, quando você faz isso? Assim, existe um sofrimento daquelas pessoas daquele momento. Não, eu acho que não é isso, sim. É inegável que se a gente pegar, hoje a humanidade está mais rica de uma maneira geral, né, em todos os sentidos, né, ou quase todos. Que existe um melhor nível de vida, ao mesmo tempo também é inegável que aumentaram as diferenças, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Ao mesmo tempo existe esse transição, eu sei lá qual é a palavra que a gente pode usar, mas a gente está sempre em transição, mas parece que a transição agora é mais veloz ou mais violenta, né? Estou tentando resumir. E essas pessoas que vão viver esses 30 anos, 40, 50 de transição, sei lá qual é o tempo, essas estão vivendo e estão sofrendo aquilo. Eu acho importante, Celso, ver o mundo como um filme, não como uma fotografia, né? Eu vou trazer aqui o testemunho de um dos momentos que um dos meus gurus no mundo da política é o Barack Obama, quando teve aquele acirramento da questão racial americana, 2015, 2014, teve o famoso discurso que ele faz nos 50 anos de Selma, na travessia da ponte, Martin Luther King, e havia uma cobrança do movimento negro americano para que o Barack Obama se posicionasse de maneira mais dura, e ele se recusou a essa... Mais bélica, né? Mais bélica, que ele tivesse uma posição mais afirmativa. Que ele fosse negro. Que ele fosse, exatamente. Negro, que ele se colocasse como negro. Na sua origem, né, no ativista de movimentos de direitos civis, etc. E ele se recusou a tomar essa posição. E ele diz nesse discurso, tem um momento no discurso que ele diz assim, vocês não conseguem perceber a diferença que é viver nos Estados Unidos de hoje em relação ao que era viver em Los Angeles ou em Selma 50 anos atrás? Vocês não conseguem perceber a diferença entre o que é ser um casal gay hoje que pode sair nas ruas dos Estados Unidos com orgulho de mãos dadas, e não uso exatamente essa expressão, e não podia fazer isso há 20 anos ou 30 anos atrás, ou de uma mulher que pode disputar uma posição de CEO numa empresa, o que também era muito difícil que fosse feito há 30 anos atrás. E ele diz assim, se a gente não conseguir reconhecer essa mudança, que é uma conquista da sociedade americana, nós estamos recusando o nosso próprio sentido de agência, de possibilidade de mudar, não é? Então é óbvio que o mundo, a todo momento, quer dizer, nós tivemos no Brasil, na última década, algumas milhões de pessoas, chegou a se falar em Marcelo Neri em 50 milhões de pessoas, chamada famosa classe C, que migrou da pobreza, passou a integrar o mundo do consumo. Depois nós tivemos o desequilíbrio econômico, ali 2014, 15, 16, você teve uma queda de... Algumas pessoas voltaram. Você teve um recrudescimento do desemprego, da pobreza, né? O PIB brasileiro caiu 7%, precisa aprender o que aconteceu, por que aconteceu isso, não é? Então a história é feita, a história não é apenas uma linha, né, coerente que sempre melhora, quer dizer, a história é feita de altos e baixos, de recusa, é preciso aprender com eles, mas se você olhar, de fato, é preciso ter, eu concordo contigo, nós temos que ter uma permanente sensibilidade com o sofrimento humano, né, até por esse desejo iluminista de melhorar, enfim, e da empatia humana. O problema é que se a gente olhar a história nesse ciclo de mais longo prazo, digamos assim, os dados são positivos, sustentam verdade, esse otimismo, digamos. O problema é que se você vai viver esse tempo, né? A questão é essa, né? Se a gente pega isso, é legal, mas imagina você ter vivido entre os anos 30 e 45. É um desastre, é um horror, tá certo assim? Bom, pelo nazismo, eu sempre pela União Soviética, o Stalin que assassinou um monte de gente, pegando os dois lados ali, foi horroroso. Depois da Segunda Guerra,
Você fala assim, tá melhorando o cacete, meu, olha a minha vida. Mas isso é o... Tá certo? Não é que tá... A questão não é se o fato está melhorando ou não. Claro. É que eu vivo um pedaço disso. Essa né? é a condição da existência, né? É. Eu fico pensando, por exemplo, vou pegar 3 exemplos, né? Um dos meus grandes ídolos intelectuais, que é o Stefan Zweig. Né? Stefan Zweig era um judeu iluminista, austríaco, lá. E ele, num certo momento, ele se depara com a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo. Ele vem para o Brasil, entra em depressão, né? Naquela casinha que ele tinha ali em Petrópolis, e ele se mata. Né? E ele se mata 3 anos antes de terminar a guerra. Eu sempre fico imaginando, né, nos meus delírios, espera 3 anos, Stefan Zweig seria talvez o grande porta-voz da reconstrução da Europa, dos valores europeus, dos valores da cultura europeia, da liberdade, um homem estupendamente brilhante, mas ele não esperou, ele entrou numa depressão, enfim, com aquela situação toda, foi traído pelo Getúlio, né? Ele sentiu mal com tudo aquilo. Perdeu a esperança na experiência humana. Na experiência humana. Isso? Acho que foi contrário que aconteceu, por exemplo, com o Oscar Wilde. O Oscar Wilde, quando ele vai para a prisão, né? Depois daquele caso com Bose, que ele foi condenado por homossexualismo. Né? Ele fica uma hipocrisia absoluta. Mas que durou na Inglaterra até os anos 50. Né? O cárcere de Reading, né? Ele fica 2 anos fazendo trabalhos forçados, e a vida é desesperadora, intelectual. Quer dizer, ele perdeu tudo, ele perdeu o sobrenome, ele perdeu a família, ele perdeu tudo, o nome, a reputação, os filhos, a mulher. E ele, num certo momento, ele renasce pela força intelectual dele, que ele escreve De Profundis, que é um texto fantástico, é uma carta, na verdade, para o seu namorado ou ex-namorado, meio ressentida, etc. Tirando do tema do ressentimento dele, da relação pessoal dele, é uma carta de esperança. Ele tinha um cinismo com a vida que talvez tenha ajudado, não é? Exatamente. Então ele tinha um cinismo com a vida que ajudou a suportar esse momento. Eu diria que é um cinismo camusiano. Né? Eu me lembro do mito de Sísifo do Camino. Todos carregam uma pedra para cima da montanha, e a pedra cai e você carrega de novo. Se você um dia parar e perguntar qual é o sentido disso tudo, você dá um tiro na cabeça. Ele diz, não dê um tiro na cabeça. O suicídio é uma grande questão humana, mas ele não é... Era só se você esperasse que isso aqui tudo tivesse um grande sentido. Então, carregue a sua pedra de um jeito diferente. Né? Você pode encontrar um certo tipo de personagem para conduzir a sua vida. Esta leveza de entender a vida da maneira como ela é, caótica, contraditória, cheia de idas e vindas, com esses momentos trágicos que tu tão bem coloca. Né? Para essas pessoas, se você pegar, por exemplo, o Zero Infinito, o personagem fantástico, Rubachov, naquele momento acabou tudo. Quer dizer, ele é destruído, né? Como também no 84 do Orwell, você tem essa ficção dos regimes totalitários. É? Mas mesmo entre as pedras nasce a grama, nasce a relva. Né? Agora nós estamos tendo fronteiras, o Ai Weiwei, grande artista que é censurado, é escorraçado, foi preso, lá tem um galpão na periferia de Pequim, mas se transformou num ícone da arte, talvez o grande artista contemporâneo, o Ai Weiwei. Quer dizer, você tem esses movimentos do mundo que são fascinantes, né? Mas talvez pelo veso de historiador, quando eu olho a The Holy Picture, da grande pintura do mundo, eu vejo um mundo que melhora. Eu vejo uma Suprema Corte americana que legaliza o casamento gay. Né? Eu vejo as mulheres, quando a gente vê a curva, se aproximando em termos da renda dos homens. Está longe ainda da igualdade, mas vem se aproximando. Né? Eu vejo hoje, eu fico feliz quando eu vejo casais homossexuais com a mesma liberdade que tem casais heterossexuais. Tem gente que não gosta, tem gente que tem preconceito, mas o fato é que espaços novos vêm sendo conquistados. E as pessoas se tornam mais exigentes na medida que os direitos avançam. Não é porque foi legalizado o casamento gay pela Suprema Corte que o movimento gay vai se dar por satisfeito. As pessoas vão exigir outros espaços de dignidade. Muitas vezes pode levar a uma guerra, certo? Você pode levar guerras identitárias, que a gente já comentou aqui. Mas eu diria assim, o quadro geral me parece que é permite esse otimismo. Né? Mas talvez eu esteja... Por um lado. Por outro lado, o grau de insegurança, a falta de ordem que tudo isso causa, vamos chamar desse jeito, faz com que as pessoas se agarrem a soluções que não vão dar certo, né? Historicamente não deram certo, mas que parecem que resolve, emocionalmente resolve, não é isso? Que eu acho que esse é um assunto que está
retomando essa década de 30, assim, é sempre chato fazer esse tipo de paralelo, a história da história, não se repete, Claro. mas não importa. Tá. Existe um ambiente de insegurança grande e as soluções que foram tomadas no século passado, ali de 30 em diante, foram soluções horrorosas. E essa insegurança está tendo agora, às vezes esbarra nesse grau de insegurança econômica, insegurança de tudo, né, de valores, né? E a gente vê que discursos simplistas, deixa que eu resolvo, né? Vou resolver assim, assim, na porrada, ou seja lá qual for a maneira, está colando. No Brasil e fora do Brasil. Quer dizer, como que você acha, como a gente evita isso? Olha, o tema é um tema muito aberto, não é? Um tema muito aberto. De fato, quando você tem a sensação de caos, o apelo à ordem, não é? Está lá, no estado de natureza. Mesmo que falso, né? tá certo? Mesmo que o apelo funciona. O World Value Survey, que é um banco de dados dessa política global, ele vem mostrando um lento crescimento da sedução pelo autoritarismo no plano global. Né? O Brasil, recentemente, o Pew Research Center, que é uma instituição de grande credibilidade americana, no ano passado fizeram uma pesquisa no Brasil, 38% das pessoas no Brasil achariam simpática a ideia de um regime militar. Exatamente. E entre os que têm menos escolaridade, menos do que o ensino médio completo, 45%. Então, realmente existe isso. Né? Como a gente identifica, como a gente evita, do teu ponto de vista, obviamente. Né? Eu acho, primeiro, quer dizer, eu acho que a primeira questão é o respeito às regras do jogo. Né? O respeito às regras do jogo, mesmo que elas não nos agradem, né? Ela digamos assim, de alguma maneira, funciona como fiador da democracia, este respeito. Não é? O que a gente vê no Brasil de hoje é que isso está sendo relativizado. Não é? Isso aí. Na esquerda você tem essa teoria do golpe, quer dizer, que isso é uma retórica partidária, né, ideológica, que na verdade questiona a regra do jogo o tempo inteiro. Questiona a justiça, quer dizer, quando líderes políticos vão ao exterior dizendo que é uma prisão política do ex-presidente Lula, quer dizer, tudo isto que é um juiz parcial, etc., como se não houvesse segunda instância, como se não houvesse terceira instância, como se não houvesse Supremo Tribunal Federal, como se não houvesse um sistema judiciário no país. Quer dizer, então, relativizar é muito grave isso. Isso um dia será muito bem analisado com mais calma. Certo? Nós estamos ainda no coração da briga política. E eles dizem, mas o triplex não era dele, não está no nome, tanto que foi leiloado depois. Não sei, tem outros lados, né? Assim, é uma discussão que talvez a história mesmo vai precisar. Eu só discordo um ponto. Você pode dizer que a justiça errou. Agora, você dizer que a justiça é totalmente comprometida, que a justiça faz política, né? Que a justiça não tem credibilidade, que não há mais democracia, que as regras do jogo não são respeitadas, bom, aí é complicado. É óbvio que é um direito de quem é condenado, em qualquer instância, por qualquer razão, discordar da decisão tomada por um juiz ou por um... Agora, você discordar de um juiz, depois mais 3 juízes em segunda instância, depois mais 5 juízes no STJ, né? E você, a partir daí, construir uma teoria da conspiração, ou seja, culpabilizando as instituições como um todo, né? Inclusive que teriam orquestradas por forças internacionais, que todo esse discurso delirante é complicado para a democracia. É complicado, Celso, muito complicado para a democracia, né? E isso vai ser analisado com muita calma pela história. Mesmo que tenham acontecido erros. Erro é outra coisa. Eu acho que erro é outra coisa. Você dizer que houve erro aqui e ali, que a justiça eventualmente tenha cometido erros de interpretação, que existe uma visão jurídica equivocada. Tem gente que diz que tem extrapolação com a devida parcimônia, com o devido respeito, né? Com a devida moderação Esse é o ponto, quer dizer, com a devida moderação que a democracia pede, certo? Você diz, eu discordo, mas eu respeito. Eu acato, eu respeito, eu não insuflo milhares de pessoas, às vezes centenas ou dezenas de milhares de pessoas contra as instituições, mas eu não. E esse é um ponto interessante porque eu acho que por aí é um desrespeito à regra do jogo. A própria teoria do golpe do impeachment. O impeachment foi um processo constitucional absolutamente normal, bem conduzido, presidido pelos... Tem gente que diz que não, que as pedaladas eram foi uma desculpa para... não é isso? Se nós uma desculpa para derrubar, por que não derrubou o Fernando Henrique, então, quando ele deu a pedalada dele?
Ou por que não derrubou mas eu estou dizendo, existe um outro olhar. Você né? pode, de novo, é o mesmo tema da prisão política, é o mesmo tema. Você pode discordar, né? Você pode discordar da decisão tomada pelo Congresso. Cabia ao Congresso tomar essa decisão, não cabia nem a ti, nem a mim, nem a um ou a outro partido político. Cabia ao Congresso Nacional fazer um juízo. Haviam juristas considerando que havia crime de responsabilidade, haviam juristas considerando que não havia crime de responsabilidade, havia técnicos do Tribunal de Contas da União, né, considerando que havia, que as pedaladas eram, de fato, graves e em volume gigantesco, muito diferente do que aconteceu no passado. Havia gente que discordava desse juízo técnico. Cabia quem decidir isso? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional tomou a sua decisão, né? Em outras circunstâncias, o Congresso tomou decisão em outra direção, agora tomou decisões. É assim que funciona a democracia. É exatamente assim que funciona a democracia. De novo, você pode dizer, discordamos da decisão tomada pelo Congresso. Agora, dizer que houve um golpe é algo muito grave. Porque você está dizendo, as instituições conspiraram, as instituições não funcionam, não é uma democracia. Quer dizer, aí é complicado. Aí você joga num terreno dúbio, num terreno nebuloso, de descredenciamento das instituições. Né? Você pode discordar de decisões tomadas no âmbito das instituições, mas respeitar a regra do jogo. A regra do jogo foi respeitada, né? Houve uma interpretação. Mas, por exemplo, só um exemplo. Lá, vamos voltar lá atrás. Quando o Jânio Quadros saiu, e aí a lei era o João Goulart assume, e não se discute o assunto, não é isso? Aí seguindo a regra do jogo, fizeram um semi-parlamentarismo, não é isso? Para evitar que ele fosse o presidente. É regra do jogo, mas foi golpe contra o João Goulart, tá certo? Como é que a gente fica nessa... Não sei se você entende o que eu estou falando. Ele tinha que ter assumido, tá certo? E acabou, ninguém discute o assunto. Não, pera, calma, ele não pode assumir, bebê. Então vamos fazer um negócio aqui, criar um parlamentarismo, que depois ele fez um plebiscito que acabou com esse semi-parlamentarismo. Foi feito dentro da regra do jogo, mas foi uma coisa que quebrou a regra do jogo, não é? Você entende como às vezes é complicada essa... Mas são casos totalmente diferentes. Não, independente do caso, eu estou dizendo só o jogo e o não jogo. Sim, se você... Então, às vezes a gente consegue... O Partido Nacional Socialista foi eleito dentro da regra do jogo. Mas são casos totalmente... Mas não é? Ele foi eleito dentro da regra do jogo e depois ele foi lá e... A eleição em si, que aconteceu na Venezuela, quer dizer, o fato do Chávez ter sido eleito lá no início, lá no Eu nem sei, acho que até as primeiras eleições foram corretas. Depois dizem que foram completamente... Então, aí já não vale. Não, mas assim, roubada, eleição roubada não vale. Exatamente. Que não foi o caso do Partido Nacional Socialista, não foi uma eleição roubada. Né? Foi uma eleição que aconteceu, os caras se instalaram, não é isso? E depois... Mas não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil. Isso não aconteceu no Brasil. Não estou dizendo que aconteceu isso no Brasil, estou dizendo só a tese. A tese de que você usa a regra do jogo para mudar a regra do jogo. Não é o que aconteceu no Brasil agora, a regra do jogo foi seguida de maneira estrita. Quer dizer, você acha que não tem paralelo, é isso? Não tem absolutamente nenhum paralelo. A regra do jogo foi seguida... Não, estou falando com o João Goulart, né? Não foi mudada. A única mudança que houve na regra do jogo foi um acordo, dá para ter algum tipo de semelhança, aí é quando se preservou os direitos políticos da ex-presidente Dilma, naquela decisão, aquele acordo que foi feito à revelia da Constituição. Ela deveria ter ficado inelegível por 8 anos, se fez um jeitinho brasileiro para que ela permanecesse com os direitos políticos. Né? Essa foi a única saída da regra do jogo. Né? Que se pode dizer, alguém pode dizer que não, foi uma decisão do Senado, com chancela do Supremo, então eu nem entro nesse debate aí, mas que talvez teria uma similitude. Não é? Agora, por outro lado, quer dizer, você também tem na chamada extrema-direita, eu reluto muito em usar esses termos, mas vamos lá, para a gente se localizar. Fica mais fácil, eu concordo com você, que fica mais fácil né? identificar. Você tem um apelo à intervenção, você tem hoje, por isso que a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia focada nisso, quer dizer, você tem esses 38% aí que tem um certo saudosismo da ordem dos anos 70, dessa mística de que o Brasil tinha autoridade, que não havia corrupção, que a segurança pública funcionava. Que não é verdade, tá certo? É muito fácil, né, construir idealizações do passado. Depois, exatamente. Né? Depois o passado fica lindo. O Brasil era um país imensamente pobre,
Agora, os anos 70 foram anos também de crescimento, então essas coisas, o Brasil cresceu 14% em 73. E de assassinatos Sim, autorizados diretamente evidente, pelo você presidente, teve- comprovados, Mas, né? curiosamente, as pessoas não estão muito preocupadas, aparentemente, pela uma Não boa parte tão. das pessoas não estão preocupadas com isso, né? Não é estranho? Mas isso aí, você acha que a esquerda está preocupada com as execuções que aconteceram em Cuba? Você acha que a esquerda se preocupa com os 25 mil pessoas que morreram na ditadura cubana? O Lula foi lá, fez com maçaria, com o nome do Fidel Castro, os maiores assassinos do século XX. Assassinos. Construiu um país miserável. Mas não é estranho que aqui os brasileiros não estejam preocupados com o assassinato dos brasileiros? Eu acho que os brasileiros, como qualquer sociedade, talvez em maior ou menor escala, muitas vezes cai na paixão ideológica. Quando o Bolsonaro fala, não, isso aí é como você dar um tapinha no bumbum. E não tem escândalo. Isso é uma agressão a direitos fundamentais, a uma cultura da democracia. Mostra uma fragilidade na nossa democracia, tanto quanto essa relativização da regra do jogo chamada do outro lado. Então eu diria assim, nos dois polos da política brasileira, você tem esses processos de fragilização, né? Certo? Agora, graças ao bom Deus, vamos brincar um pouquinho, nós temos um centro, né, razoável no Brasil, um pensamento, digamos, democrático, né, que pode ser mais liberal, mais social-democrata, que a minha impressão é que é majoritário no Brasil, né, que respeita a democracia, que acata as regras do jogo, que tem seus erros, seus defeitos, etc., mas que de alguma maneira é um mainstream da política brasileira, né? Então você tem um centro democrático na política brasileira então, quer dizer, a política brasileira não é um jogo de polarizações extremadas aí, não é o jogo da teoria do golpe contra a teoria da intervenção. A minha visão, que isto é a ponta minoritária, a massa de... Tanto é que essas pessoas não levam gente na rua, tem militante político, né? Mas não tem massa de gente na rua, você não vê isso, né? Você teve o último movimento de massa que teve no Brasil foi um processo de impeachment. Você teve 1.300.000. É que não foi só impeachment, foi aquela maluca que aconteceu tudo, né? Não foi? Mas você teve no dia 13 de março de 2016 a maior manifestação de rua da história da América Latina. Quer dizer, houve, né? Não adianta tentar apagar a história, né? Não, desde 2013, né, que começou. Mas foi maior que 2013. Foi né? maior? Numericamente foi maior que 2013. Aconteceu. Alguns não gostam, queriam que não tivesse acontecido, apaga a história, mas aconteceu. Né? As pessoas foram lá, se manifestaram, certas ou erradas, faz parte da democracia. Né? Eu estou dizendo, existe um centro democrático no Brasil de pensamento que respeita a regra do jogo, né? Que pode estar certo ou errado, mais mobilizado ou menos mobilizado, e que segura um pouco as nossas pontes. Por isso que é a função do Supremo. Né? Eu gosto de ver a ministra Carmen Lúcia lá com a sua moderação, com o seu senso de cuidado. Claro que você tem ali algumas... Os jogos internos, inclusive, tá certo? Que ficam muito claros, até pela exposição. Por isso que a Suprema Corte Americana não televisiona. Claro. Deve acontecer lá também. Para a gente não perceber. Você imagina, quando tem aquela discussão do Gilmar Mendes com o Barroso lá, aquele bate-boca, deve acontecer de vez em quando, em qualquer corte constitucional. Você imagina, todo dia, questões difíceis, polêmicas, estresse, etc. Só que não é televisionado, né? Então muita gente questiona esse televisionamento, esse excesso de transparência que a gente tem. Que diz que São questões para se discutir. Que diz também insufla o ego de cada um dos ministros, então eles se alteram. Eu não estou dizendo o que as pessoas falam. Eu não, né, que então cada um resolve aparecer mais. Mas de uma maneira geral, você vê pela qualidade, né, daqueles ministros, a maneira como justificam os seus votos. Você tem Celso de Mello, quer dizer, com a sua erudição, você tem a razoabilidade do ministro Fachin, você tem a elegância, eu diria até o brilhantismo do ministro Barroso. Eu acho que há razões para que a gente tenha orgulho da Suprema Corte, né? Mas evidentemente você pode debitar tudo isso ao bias do meu otimismo aqui, né? Talvez seja uma estratégia de sobrevivência no meio do nessa caos. Bagunça. Pode ser pessoal, né? Talvez seja até uma ideia de cumprir um certo papel, enquanto está todo mundo muito negativo. Para lá, eu vou para cá. Enquanto está todo mundo pessimista, né, eu acabo lembrando este lado mais histórico, mais de longa duração. Eu gosto dessa ideia, né? Eu acho que nessa democracia instável, barulhenta, é muito difícil você obter acordo sobre qualquer tipo de juízo, não é? Então, o apelo à moderação me parece importante, Celso.
né? A prudência. Ao diálogo. Ao diálogo, exatamente. É uma conversa... Eu adoro citar aquele famoso caso do professor Henry Louis Gates. Henry Louis Gates era um professor negro de Harvard, que um dia, no final de uma aula, chegou em casa, ele tinha aquela casa bonita ali perto de Harvard, esqueceu a chave e estava abrindo a fechadura e foi preso pela polícia. Caso famoso. Ia dar uma guerra entre a polícia e a Universidade de Harvard, o Barack Obama disse, olha, vamos resolver isso como velhos americanos, vamos tomar uma cerveja. Não vamos esquecer esse assunto, no sentido de achar que ele não é importante. Não, foi um ato de preconceito. Mas o que a gente pode aprender com ele? Tem que ser bonito, né? Exato, deve ter sido, imagino, mas vamos aprender com ele, não vamos apostar tanto vamos apostar no diálogo, vamos apostar no entendimento, vamos apostar na empatia. Ele falou, nossa, tomaram cerveja, né, na Casa Branca, no jardim da Casa Branca. Aquilo para mim tem um significado, uma imagem de liderança, de alguém que diz, olha, vamos tentar aprender, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar dialogar um pouco, né, vamos agir com prudência. Então, ao contrário, está acontecendo hoje no mesmo país, está certo? Ao contrário do que acontece em grande medida hoje nos Estados Unidos. Né? A retórica do confronto, em alguns momentos, ela é eficiente politicamente. No Brasil, ela está sendo eficiente. Né? Quem prega moderação hoje no Brasil está meio isolado. Eu, por exemplo, devo estar meio isolado. Essa ideia da moderação, respeita a regra do jogo, dialoga, né? Entende as razões do outro. Então, isso, de alguma maneira, essa sensação de que funciona mais, um truque, vamos chamar assim, né? O confronto funciona mais, você simplificar um pouco as soluções e tal, não te dá um abatimento? Você fala, puxa, aquilo que eu defendo, no final das contas, fica mais frágil em situações como essa. Eu diria assim, há momentos em que a retórica da moderação, eu me lembro de novo de Stefan Zweig, né, ele dizia, ela perde inteiramente o sentido da audiência, né? É curioso isso. Não acho que nós estamos nesse momento no Brasil, né? A ideia de que... Agora, a ideia de que nós temos um bias hoje na sociedade, de um extremo negativismo, dessa condenação quase em totum assim, do sistema político, isso de fato existe. Estava vendo uma pesquisa do Ibope recente, mostrava que quando os juros foi a 6,5% no Brasil, 68% das pessoas condenavam a política de juros do governo. A inflação abaixo da meta, 2,95%, 82% das pessoas dizem, olha, sou contra a política de controle da inflação do governo. Na verdade, eles estão dizendo a minha vida está pior. Né? É isso que as pessoas estão falando. Não é isso, elas estão dizendo, minha vida está pior, eu sou contra o que fez a minha vida pior. Que não necessariamente é o juro, não necessariamente... Eu estou dizendo, a interpretação, na verdade... É possível interpretar dessa maneira. É assim, a minha vida piorou, eu sou contra. Mas se for mesmo no plano do jornalismo, eu convivo diariamente com o jornalismo, o debate público, você pode manter sua crítica num plano, mas reconhecer as coisas no outro plano. Que o país, por exemplo, recuperou economicamente nos últimos 2 anos. Você teve um sucesso, controle da inflação, redução de juros, nós vamos ter esse ano perspectiva de 3% de crescimento, não sei se vai se confirmar ou não. Parece que não. Né? Possivelmente não se confirme, mas você tem certeza eleitoral, você tem a paralisação do processo de reforma, a história tem um dinamismo aí. Né? Mas você não conseguir reconhecer coisas básicas do mundo da realidade, né? Como é que você dialoga? Só com base em opinião, só com base em exasperação, em dedo na cara? É que aconteceu, tem gente que coloca, o preço disso foi... as pessoas estão vivendo pior, né? O salário foi precarizado. Tem um outro lado, é verdade, mas por causa disso. Então fica sempre essa... Mas as pessoas estão vivendo pior, não é por causa da recuperação dos últimos 2 anos, elas estão vivendo pior por causa dos 7% que caiu em 2015 e 2016. É por isso que as pessoas estão vivendo pior, né? Que nós não conseguimos recuperar ainda. E por causa da instabilidade política, por causa que a gente não consegue fazer reforma, muita gente nega que tem déficit na Previdência. Olha os números, vê a curva, vê o enorme vermelho e diz que não tem. Aí como é que faz o debate público? Com base no quê? Porque eu acho e eu imponho meu ato de fala contra a realidade e está acabado? Então isso não faz sentido. Não faz sentido. Claro. E eu quero dizer, a moderação, a prudência, significa um certo comedimento na análise, reconhecer dados de realidade, olhar um pouquinho a estatística, analisar um pouquinho mais de longe, né? Discordar do seu adversário, mas não ter ele como inimigo. Né? Reconhecer isso que já foi assim, né? E não é assim. Cada vez me lembro muito de Carl Schmitt, né? Lógica, amigo, inimigo, ou seja, que para ele definir, mas Carl Schmitt é um homem
daquele momento difícil dos anos 40, dos anos 50. Quer dizer, e eu acho que a guerra cultural, essa polarização extrema, os ódios que a gente vive, retomou esta lógica do amigo e inimigo. Só que qual é a lógica, amigo? Eu não reconheço nada em você. Eu não reconheço nada no outro. Eu não considero que a minha opinião possa eventualmente não ser a verdadeira. Né? Por isso que eu falo muito do Albert Camus. O Albert Camus tinha uma frase que era mais ou menos a seguinte: eu só entraria num partido político o dia que me apresentarem um partido formado por aqueles que não têm certeza de que detêm a verdade. Está em falta esse partido por aí. Está em falta esse partido por aí. Sempre esteve também. Mas esta moderação, por isso que eu me recorro muito à imagem do Barack Obama. Eu me lembro no dia seguinte da eleição do Trump, quando estava aquela confusão nos Estados Unidos, muita gente chorava nas ruas. Decepção no campo democrata, obviamente. E ele foi naquele jardim da Casa Branca e fez está no YouTube, uma entrevista, um pronunciamento muito interessante. Disse: olha, pessoal, a vida continua, a eleição um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Um dia tudo aquilo que a gente mais detesta no mundo ganha. Né? E a gente se frustra, a gente fica bravo, mas esta é a beleza da democracia. Né? Quer dizer, isto é uma sabedoria, digamos, né? Hoje está meio nublado, mesmo nos Estados Unidos. Não, é mesmo, isto é verdade, só que o problema é que quando ganha algumas coisas, elas invertem a lógica e causam um mal grande, dependendo do que ganhar, né? É verdade isso. É claro, assim, é difícil discordar disso. A questão é que tem coisas que ganham, que invertem, que não respeitam a democracia, que não respeitam as coisas e que podem causar um mal enorme ao mundo, quando a gente está falando de um país poderoso. Não chegamos nesse caso ali, não é esse. Mas, sim. Né? Né? Esse é uma. Eu não vejo esse cenário assim, nas grandes democracias. Não existe esse perigo, você não vê? Não, eu não vejo esse cenário hoje. Eu acho que o perigo sempre existe. Mas pegando o caso brasileiro, por exemplo, vamos reconhecer: a esquerda teve no poder no Brasil 14 anos. Respeitou as leis, respeitou a regra do jogo. Não fez o que a esquerda fez na Venezuela. Não, nada. Não colonizou as instituições. Respeitou a independência, a autonomia dos poderes. Muita gente também não gosta de ouvir isso, dizendo: não, essa esquerda bolivariana, a esquerda brasileira não foi bolivariana. Não foi. Que pese talvez tenha alguns segmentos que gostariam, mas não foi. De fato, não foi. Na prática, não. Não foi. O presidente Lula foi um presidente democrático, um presidente constitucional, um presidente que respeitou as instituições. Inclusive a Polícia Federal, inclusive o Ministério Público, que depois acabaram... Nomeou juiz para o Supremo, que mostraram-se independentes. Independentes, exatamente. Então, quer dizer, não vamos... Quer dizer, eu acho que tem razões, e eu mesmo posso ser dito da presidente Dilma. Né? Então, assim, eu acho que há razões no Brasil para a gente se orgulhar da nossa recente ainda 30 anos de democracia. Eu sou um crítico da Constituição no aspecto da burocracia pública, da queda de qualidade do serviço público, de instrumentos ali que eu considero equivocados na formação. Mas o desenho institucional da Constituição de 88 tem se mostrado vitorioso. A verdade é essa. Não é? E hoje, com toda a instabilidade... E o impulso social-democrata que ela tem um nascimento de tentar criar um estado de bem-estar social num país pobre, injusto como o nosso e tal, que alguns dizem que isso é maluquice, mas... Não, ela teve essa ideia da afirmação de direitos, ela é vista... Agora, ela é muito grande, ela é muito detalhista, ela é muito amarrada, né? Ela criou um modelo de gestão pública que não funciona, a estabilidade plena de funcionários públicos, quer dizer, centralização absurda orçamentária, esse rigor da Lei 8666 que engessa a gestão de todos os serviços. Então, as escolas públicas caem de qualidade, os hospitais públicos caem de qualidade, o sistema prisional caiu de qualidade. Então, você tem efeitos aí adversos da extrema burocracia da Constituição. Deveriam ser revistos. Que poderiam ser revistos. A questão é se agora começar a falar nisso... É difícil. Não, e fica parecendo, peraí, quer meter a mão na Constituição, não é isso? Eu acho que são reformas que o país vai fazendo gradativamente. E eu acho que também tem que reformar o sistema político. Né? Essa ideia do voto em lista aberta que a gente tem no Brasil, um voto caro, despolitizado, né? Essa pulverização partidária. Chegamos a 28 partidos no Congresso. Olha, para uma democracia suportar 28 partidos no Congresso, eu vi um depoimento do presidente Fernando Henrique, dizia: olha, na minha época, 3 partidos a gente formava a maioria no Congresso. Agora não. Né?
O presidente Dilma precisava de 11 para formar a maioria. Quer dizer, então é um negócio complicado. Você fazer a gestão, o custo da gestão, o custo do clientelismo brasileiro cresceu brutalmente. Então, e nesse ponto, o presidente Temer talvez não poderia em 2 anos aí, mas o fato é que não havia aí um projeto de reforma constitucional, havia um projeto de reformas econômicas, de fato, que em grande medida foi executado, ou pelo menos em alguma medida, né? Mas não um projeto de reforma institucional. Alguns dizem que não caberia ao governo, cabe à sociedade, sistema partidário, Congresso, não sei, mas certamente caberá à próxima legislatura, né? Eu sou Você acha que o próprio Congresso vai fazer uma reforma que dá tiro no pé do Congresso? Você faz perguntas difíceis. Não, mas eu acho esse teu ceticismo é perfeito, eu também tenho. Né? É muito difícil, porque os deputados foram eleitos por essas regras. Né? O deputado, eu, por exemplo, gosto muito do voto distrital misto, que é um modelo hoje internacionalmente reconhecido como um modelo que equilibra a accountability, né? A votação no distrito, o conhecimento, a cobrança, a proximidade das pessoas. Claro. Para quem gosta de ver lá House of Cards, eu lembro que teve, no meio de uma crise no Congresso, o personagem, esqueci o nome dele agora, o Frank, né, o personagem principal. Underwood. Ele teve que voltar para o distrito, porque teve um problema lá, uma moça morreu por causa de uma placa mal colocada na estrada. E ele passou o fim de semana nas igrejas, associações, clubes, tendo que se explicar. Tendo que se explicar. Então, o voto distrital, primeiro, barateia a campanha, para fazer campanha de bicicleta, né, no seu distrito. E obriga a pessoa a se expor e se explicar e se responsabilizar por aquilo. Por aquele eleitorado. Então, e combina com a representação proporcional partidária, que precisa também existir. Então, eu acho um modelo interessante. Agora, o deputado olha a planilha, né, da sua votação e diz, poxa, esse voto distrital eu vou ter que concorrer no meu distrito com outro cara. Eu não quero, eu prefiro fazer esse voto disperso. Claro. Então se criou uma ideia no Brasil de uma estrutura parlamentar caríssima. Um parlamentar no Brasil tem até 25 assessores, distribui mais de 15 milhões em emendas individuais. Né? Agora eles criaram um fundo de financiamento eleitoral onde os deputados estão ganhando até 2 milhões de reais, 1,5 milhão, 2 milhões para financiar a própria campanha. De partido. Mudando ou ficando. Né? Faz um leilão. Depende do partido. Então você tem lá 2 milhões, você tem uma enorme estrutura, você tem distribuição de emendas. Como é que você... Aquilo que era para criar igualdade competitiva, criou mais desigualdade. Nós somos especialistas em produzir desigualdade, é uma coisa... Né? Eu fico realmente impressionado com isso. Então, acho que uma reforma política precisa ser feita, né, no país. Né? Por exemplo, a gente fala de tecnologia, né? Agora surgiu, foi autorizado pela primeira vez nas eleições, a tecnologia do crowdfunding. Né? Por que os candidatos no início, lá na campanha, primeiro semestre ainda, pré-campanha, abre cada um o seu crowdfunding, as pessoas participam, quer doar R$10, quer doar R$1.000. Né? Nos Estados Unidos isso isso é uma tendência hoje, quer dizer, global, de financiar a campanha a partir da decisão das pessoas. Né? E até pulveriza, ou seja, o deputado, ou seja lá quem for, senador, o candidato, não fica devendo a ninguém especificamente. Exatamente. Então essa era uma... democratiza, ou seja, ele é financiado por muita gente, não alguns que financiam muito, que agora é proibido, mas vamos ver se vai Nós ser fizemos mesmo, 2 reformas muito pequenas no ano passado, né, que foi a cláusula de barreira, mas é uma cláusula de barreira, né, muito pequenininha, quer dizer, 1,5% até 3%, e não impede o deputado de assumir, ele só não vai ter acesso ao fundo partidário, tempo de televisão, liderança, mas nós temos toda essa estrutura viciada. Eu fui na Suécia recentemente, visitei o parlamento sueco, só por morbidez, assim, eu perguntei quantos assessores pode ter cada deputado aqui. Ela me olhou, né, era uma deputada, ela me olhou com uma cara meio espantada. Não, aqui é no máximo 1. Eu disse, como no máximo? Não, porque às vezes a gente divide o assessor. Né? Divide o assessor. Então, assim, e dorme num flat. Certo? Então tem passagem por ano, você tem 4 dias de flat por semana. Ou seja, essa ideia de que tudo é caro no Brasil, que as campanhas são caríssimas, que a estrutura tem que ter 25 assessores, que tem que distribuir 15 milhões de emendas, essa megalomania de um país pobre, né, com gente miserável, quer dizer, ajuda né, a formar esse descrédito da política no Brasil, né, e vicia o sistema político. Nós temos 23 mil cargos de livre nomeação, né? Nós chegamos a ter 39 ministérios, quer dizer, então, e a reforma das instituições, né, que na minha visão são um conjunto muito grande de reformas que vão ser feitas, eu acho que é a grande tarefa do próximo Congresso, né? Que aliás tem sido dito por muita gente, não adianta fazer operação Lava Jato,
punir corrupto aqui e ali, se você não reformar instituições. Até porque fica fulanizando o que Exatamente. não é verdade. Exatamente. Quer dizer, não é que não é verdade em si, mas assim, não é o que resolve. Né? Mata um pouco a ideia de agora estamos fazendo alguma coisa e depois tudo continua como está, se não mexer como tem que mexer. Não é isso? Eu acho que a reforma das instituições, né, era a grande preocupação dos pais fundadores da democracia americana, né, que deu o federalista, quer dizer, toda a ideia de como é a engenharia institucional que a gente vai criar para selecionar a melhor liderança para o país, né, e retomar a credibilidade da cena pública, do setor público, da vida política do país. Né. Mas eu sou um pouco cético como tu. Acho que também sou cético em relação à ideia de uma Assembleia Constituinte exclusiva, acho muito difícil fazer isso no Brasil. Há uma solução que a Nova Zelândia adotou, que fez a reforma do sistema político nos anos 90, com 2 plebiscitos. O Brasil tem tradição de plebiscitos, fez 2 plebiscitos muito bem feitos, um foi sistema de governo, outro questão do armamento, desarmamento, então está previsto na Constituição. O Congresso pode sistematizar 2, 3 propostas de modelos, né, eleitorais e submeter a um amplo debate na sociedade. Seria educativo, né? Seria algo que pode ser feito, pode ser pensado. O Brasil precisa pensar um pouquinho fora da curva, né? Pensar algumas soluções, olhar para o mundo, o que foi feito, né? E sair um pouquinho dessa nossa inércia. Né? Assim, eu acho que a grande agenda será essa, da reforma institucional. Então... Nesse ponto, continuo otimista. É isso que eu ia falar. Você fala, eu estou cético, mas estou otimista. Eu digo assim, nesse ponto, talvez um certo ceticismo, mas propondo algumas coisas, né? Provocando. Então, são 2 assuntos diferentes. Uma coisa é ser cético e outra coisa é não ter propostas, tá certo? Eu acho que eu assisti, acompanhei para e passo a discussão da reforma política no Congresso. Nós estivemos muito perto de aprovar o voto distrital misto, né? Houve ali uma solução de que a gente teria, mas daí entrou o tema do distritão, aí acabamos aprovando um fundo tivemos os interesses também do executivo fazer os acordos para se manter como executivo, apesar, né? Então terminamos com o fundo de outros interesses que não tem nada a ver com, né, que não tem nada a ver com a tal da reforma. Exatamente. Enfim, eu acho que tem que rever voto obrigatório no Brasil. Acho que o Brasil é um ponto fora da curva, as grandes economias do mundo é a única com voto obrigatório. Você tem que rever no Brasil uma série de emendas individuais ao orçamento que tornam o deputado um cliente do executivo para liberar verbas para a sua base, quer dizer, coisas desse tipo. Então, acho que, enfim, há um conjunto de reformas grandes que precisam ser feitas no país, né? E espero que o país tenha inteligência para fazer, né? Para um voto proporcional. Você tem que corrigir. Isso foi criado no regime militar, nos anos 70, 77, a desproporcionalidade do voto. Então, você pode manter algum tipo de pisos mínimos nos estados, mas corrigir a representatividade na Câmara dos Deputados, né? Preservando a representação. Senado, obviamente, não. Exatamente, para a representação republicana ou federativa no Senado. Então, você veja que tem um conjunto grande de reformas que precisam ser feitas. Mas que contrariam interesses também muito grandes. Micro-interesse do sistema político. Contrariam o micro-interesse do sistema político, né? Mas eu diria assim, nada será feito... É isso que faz com que as pessoas... Desculpa te interromper, mas é isso que faz com que as pessoas falem, mas então... Eu diria não vai funcionar, não é isso? Porque os caras não vão fazer nada contra eles mesmos. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Quando os caras ainda dão anistia para eles mesmos de dívida. Tá certo? Aí você fala... Mas eu acho... Eu não estou necessariamente dizendo que as coisas não vão funcionar, mas eu acho que tem um lado que justifica, você fala, os caras 95% de anistia para mim mesmo. É por isso que talvez eu tente manter esse tom otimista para apesar disso tudo, né, manter um tom propositivo. Eu me lembro do texto da Revolução da Hannah Arendt, onde ela comparava a Revolução Francesa com a Revolução Americana, a independência americana. Ela dizia assim, as discussões na França eram grandiloquentes, discutir o futuro da humanidade, etc. Robespierre, né, Saint-Just, todos, Marat, Danton, enfim, toda aquela geração revolucionária. Nos Estados Unidos, a discussão era bem mais básica. Como é que vai funcionar o Senado, como é que vai ser o colégio eleitoral, como é que vai ser a votação, como é que vai ser a estrutura federativa e tal. Era a discussão do modelo de governo, muito não era uma discussão de sociedade. A sociedade, cada um tem a sua visão. Talvez, mas essa discussão não pegava muito porque era muito chata. Se você lê o Federalista, é uma discussão de ciência política, de modelagem institucional. É muito chato, ninguém quer discutir isso, né? Então, a minha provocação, será que nós não temos que no Brasil discutir os temas chatos? Nós temos que discutir temas chatos, né? Que não pegam nas redes sociais. Esse é um problema da democracia hoje.
Quem é que vai discutir modelo de governo, etc., na internet? Não dá. Até porque as pessoas não conseguem entender também. Tem esse problema de assimetria de informação. Né? Então, agora, só vai acontecer isso se houver pressão da sociedade. Como tu bem disseste, não vai nascer espontaneamente dentro do Congresso. Não. Então, se a mídia, os intelectuais, os grupos de advocacy, nós temos muito pouco grupo de advocacy no Brasil que defendem causas, já tivemos menos. Hoje a sociedade está mais organizada. Né? Pressionar o país, pressionar o Congresso por uma reforma política, esse tema não anda. Né? Então eu tento fazer a minha parte aqui, tratar de alguns temas meio chatos, assim, né? Espero que de um jeito interessante, para que a gente possa contribuir de alguma maneira para que o país não fique só na discussão alegórica, né? Do nós contra eles, das teorias conspiratórias, a intervenção para um lado, o golpe do outro. Então vamos discutir o futuro do país, a reforma institucional, o que a gente tem que fazer. Ver o que nós fizemos de bom nesses 30 anos, que a gente pode herdar. Né? Para mim, a questão fundamental é o respeito à independência das instituições, que eu acho que a gente conseguiu preservar de alguma maneira. Né? E é por aí, talvez tenha uma saída, né? Institucional, um certo otimismo. Tá bom, então vamos fechar. Eu sempre fecho com uma pergunta, que é então, pela tua experiência, pelo que você sente, pelo que você vê, pelo que você estudou, quem você acha que somos nós? Um país fraturado, um país ainda jovem, né? Um país que discute hoje a sua própria identidade, natureza cultural. Gosto muito do livro do Eduardo Janetti, sabe, Trópicos Utópicos. Né? Ele faz uma pergunta, entre muitas perguntas, dizendo: é possível ser um país desenvolvido, que incorpore temas de produtividade, mas mantenha esta alegria tropical, esta irreverência da nossa cultura? Será que o politicamente correto também não vai nos matar, nos tornar um país um pouco sem graça, nossa cultura, né, tão irreverente? Né? Nós somos uma democracia ainda jovem, né, mais forte, que conseguiu preservar esses valores, né, da autonomia dos poderes que eu me referi aqui, mas que precisa enfrentar desafios difíceis, um país que tem dificuldade de tomar decisões duras, precisa fazer reformas, precisa aceitar a ideia de uma economia de mercado e um estado de bem-estar social controlado, limitado, porque hoje a tecnologia permite muito de autorregulação e dispensa o Estado de fazer muitas coisas que o Estado eventualmente teve que fazer no passado. Não é? Enfim, e um país que vive um profundo mal-estar, um país que passou por um trauma político, não é? Um país que vive um mal-estar da democracia semelhante a esta onda global de mal-estar, mas num ponto acima. Nós somos um pequeno ponto, né, fora da curva, dentro desse conceito do mal-estar da democracia contemporânea. Né? Mas um país que não perde a esperança. Né? Então, acho que... E eu procuro, talvez, ser um sujeito otimista neste mar de ceticismo, certo? Né? Cumprindo, de alguma maneira, um papel aí. Espero, talvez seja uma ilusão. Boa. Tá bom, obrigado.